Eu vi uma matéria essa semana muito interessante, né? A esquerda se especializou, né, para explicar uma política que é inexplicável e defender uma política que é indefensável no maior malabarismo argumentativo e verbal, né? Um dos maiores malabaristas do país, né, apesar de ser um partido muito pequeno, é o PSTU. O PSTU, por exemplo, ele até agora ele não conseguiu satisfatoriamente explicar, mas já explicou muitas vezes por que ele apoiou o golpe de Estado contra o PT, que deu no Bolsonaro, né? E por que ele se negou durante até maio de levantar a palavra de ordem fora Bolsonaro, até maio de 2021, de levantar a palavra de ordem fora Bolsonaro, sendo que a palavra de ordem do PSTU, na época que o governo do PT estava ameaçado pela direita, era fora todos, né? Talvez porque o Bolsonaro não estivesse entre esses todos, não sei. Precisaria de ter um malabarismo aí para explicar essa situação. Mas eles tiraram uma matéria, eles publicaram uma matéria assinada pelo próprio presidente do partido, José Maria de Almeida, onde eles explicam o seguinte, que fazer a frente com a burguesia, com a direita, né, é correto contra o Bolsonaro. O que não seria correto, também não sei por que eles introduziram essa questão, seria formar um governo com a direita. E por isso não pode apoiar a candidatura do Lula, né? É um malabarismo extraordinário, não há dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, nós precisamos pegar esse argumento, que muita gente usa e que é um argumento totalmente sem fundamento na realidade. Que é o seguinte: é preciso fazer uma frente contra todos os setores da burguesia contra o Bolsonaro. E isso daí é fundamental na luta contra o fascismo, dizem eles. A experiência política do fascismo ou das ditaduras, né, corrobora essa versão dos acontecimentos, essa tese. Algumas pessoas, né, mais audaciosas, que têm os acrobatas aí, eles são audaciosos, né? Bom, logicamente que você tem que ter um pouco de audácia para fazer acrobacia. Um deles, né, ex-PSTU, que é o Valério Arcari, falou o seguinte, que essa política é a política que o Trotsky propunha, frente única com a burguesia contra o fascismo. Isso é nem remotamente verdadeiro. Nem por acaso. Essa era a política do Trotsky. Na Alemanha, ele propunha a frente única das organizações operárias. Nunca vi que ele propusesse a inclusão nessa frente única dos partidos burgueses. Nunca vi. Na Espanha, ele denunciou sistematicamente que a aliança com a burguesia era o caminho da derrota e finalmente acabou sendo derrotada mesmo. Quer dizer, apresentar essa política como trotskista não tem o menor sentido. Mas não vamos usar simplesmente um argumento de referência ao marxismo. Vamos ver a realidade. O que aconteceu, por exemplo, na Itália? O PSDB, o PDT e etc. italianos lutaram contra o fascismo? Primeira pergunta. Segunda pergunta. A esquerda italiana, qual foi a conduta dela diante da questão? Então, vamos responder primeiro a segunda pergunta. A esquerda italiana fez como o PSTU está aconselhando e como é a política de toda a esquerda. A esquerda mais moderada, a esquerda do Partido Socialista Italiano, principalmente sua ala direita, tentou se aliar com os partidos burgueses contra o Mussolini. Na época, na Itália, havia um político burguês muito importante, que era o centro de toda a política burguesa, era, digamos assim, a encarnação do liberalismo, né, italiano, que é um cidadão chamado Giolitti.
Inclusive, ele foi o eixo da política italiana durante mais de 20 anos. Então, a direção do Partido Socialista, principalmente sua ala direita, falou: a salvação aqui na luta contra o fascismo está na aliança com o Giolitti e provavelmente com outros partidos burgueses. Em nome dessa política maravilhosa, que era uma política parlamentar, vocês veem que não é muito diferente do que a esquerda brasileira está propondo hoje. Em nome dessa política, eles condenaram as iniciativas de setores independentes de esquerda de formar milícias para combater as milícias fascistas. Eles fizeram um acordo com o fascismo para cessar as hostilidades. E eles condenaram a violência nas ruas, porque eles falavam que isso daí só aumentava a questão do fascismo. Não tinha que combater nas ruas. O que você tinha que fazer era fazer uma aliança parlamentar com os liberais, né? E esses liberais eram bem menos direitistas do que os brasileiros de hoje. Fazer uma aliança com os liberais e aí nós vamos... Esse é o caminho da vitória. O que os liberais fizeram? A esmagadora maioria apoiou Mussolini. Mussolini foi escolhido como primeiro-ministro pelo rei da Itália, Vittorio Emanuele III. Os fascistas no Congresso Nacional, eles tinham menos votos do que o Bolsonaro. Aí o que o Mussolini fez? Fez uma aliança com todos os partidos burgueses e conquistou a maioria. Mudou a regra eleitoral e elegeu uma bancada ainda maior. Houve uma crise, porque a eleição foi fraudada. Aparentemente, os italianos não acreditavam que as entidades eleitorais eram tão confiáveis assim. Houve uma grande crise. Mataram um deputado. Aí uma minoria de deputados burgueses, o que eles fizeram? Saíram do Congresso em protesto. Mas não chamaram movimento de rua, não fizeram nada. Eles se reuniam à parte, num outro prédio. E ficavam lá discutindo, e fazendo discurso, e publicando nota de repúdio, manifesto, etc, etc. Aí o Mussolini veio, deu um segundo golpe de Estado e acabou com a farra. Os militantes do Partido Socialista foram para o exílio e os políticos burgueses, na sua maioria, foram para o governo. Não é interessante? Então, quer dizer, qual é a base histórica dessa tática maravilhosa? Eu queria dar um outro exemplo, que é para não... Aí vão falar, não, mas isso é um caso extraordinário, quando na verdade é um caso exemplar. Na Alemanha, onde o Trotsky nunca propôs aliança, por exemplo, com o Partido Democrata Cristão, que era um partido que combateu o Hitler da mesma maneira que os partidos burgueses combatem o Bolsonaro hoje, né? Ou seja, não combateu nada. E depois também, quando Hitler foi escolhido como chanceler, esses partidos todos entraram no governo. Nós vamos encontrar aí os antigos chanceleres, com exceção dos social-democratas, no governo do Hitler. O que fez a esquerda italiana? Uma parte da esquerda italiana fez o que o PSTU fez no golpe de Estado. Falou assim, não tem que fazer unidade com a social-democracia porque é tudo direitista. E na hora que o Hitler subiu no poder, eles afinaram e não fizeram nada e foram parar tudo na cadeia. O Partido Socialista falou, precisamos fazer aliança com a burguesia democrática, liberal, que era uma burguesia ultradireitista igual à brasileira. Fizeram aliança. Eles chegaram, inclusive, a votar para a presidência no Marechal Hindenburgo, que é o homem que vai colocar o Hitler no poder. A social-democracia alemã votou nessa pessoa. Quando o Hitler chegou ao poder, né, qualquer pessoa normal falaria, pô, a situação aqui enfeiou, precisamos de reagir. Não.
a social-democracia se aliou com os partidos lá e aprovou as leis de exceção do governo nazista, porque era mais prático, temos que ser realistas, etc. e tal. E depois foi parar todo mundo na cadeia, logicamente, né? Então nós temos aí os dois casos mais importantes não corroboram a posição do PSTU. Você falar que você vai lutar contra o fascismo com a burguesia dita liberal não é uma política correta. É uma política para a derrota. É o caminho para a derrota. Por quê? Porque nenhum fascismo vai chegar ao poder sem o apoio dessa burguesia liberal.